a demanda, mas não aumenta pessoal. E as exigências deles são sempre atualizadas. Então, atualizar uma exigência legal numa construção de 1950 e assim por diante é muito difícil. Então, a gente lida com esses problemas diariamente. Por isso, essa questão dos alvarás temporários, em que agora vem o prefeito, eu penso que já na gestão passada, com a 374, e agora esse mandato agora, que renovou essa lei com a 506 para tentar regularizar o imóvel, e a partir do momento, e daí os contadores podem aproveitar, que a partir do momento que se entra com o processo de legalização do imóvel pela 506, com o protocolo já é possível solicitar, anexando os outros documentos necessários, o alvará temporário, né, ou aquele provisório por um ano, 365 dias. Há também um outro alvará que sempre foi concedido de 180 dias, que agora tem um decreto, o 15.140, que está aí renovando. Né? Isso foi publicado no Diário Oficial, agora do dia 15 de setembro. Tá? A renovação desse... Então, vocês lendo ali, sabem a necessidade do que precisa fazer no Diário Oficial do dia 15 de 9. Tá? Está sendo renovado essa concessão do alvará de 180 dias. A possível renovação dele. Nós estamos detectando também, nessa fiscalização nova que a gente está fazendo, nesse novo sistema, de não atender coisas pontuais ou só reclamação. Além disso, a gente também está tentando fazer de uma forma geral. E detectamos muito, embora não seja a nossa primeira atribuição à questão financeira, né, ou a questão do tributo, mas com o nosso serviço nós geramos o fato gerador justamente para a cobrança de taxas, como a taxa de publicidade, a taxa de horário especial. É na nossa fiscalização que a gente vai detectar o fato gerador para essas taxas. E temos detectado bastante que há muitos dos contribuintes que entram com o processo, mas não legalizam, por exemplo, sua publicidade. E hoje a gente está com a aplicação da Lei 422 de 2012, e depois de sofrer um processo de ação de constitucionalidade e a necessidade da regulamentação através de decreto de adequação das publicidades, porque até então a nossa capital nunca teve uma lei específica que regulamentasse publicidade, ou seja, anúncio indicativo publicitário. Então, ela veio ser feita a partir de 2012 e que efetivamente essa adequação está sendo feita e possível a cobrança dela a partir do dia 16 de janeiro, o prazo de 180 dias do decreto que a regulamentou. E nós estamos detectando justamente isso. Então, há necessidade, e a gente está promovendo para facilitar, o lançamento de ofício, não só para a adequação daquelas taxas, porque tem gente que paga 5, 6 taxas, porque são aqueles que abriram seu cadastro e iam cadastrando as publicidades à medida que ia colocando. Que antigamente era assim, era aplicado só a legislação tributária. A pessoa colocou uma placa de publicidade, vai lá e cadastra. Colocou a segunda, vai lá e cadastra. Ela só tinha um pagamento em cima de cada uma. Hoje essa lei, ela só permite um único anúncio por testado. A não ser, exceto aqueles que têm mais de uma face, elas podem colocar duas. Nesse sentido, a gente está promovendo uma ação interna lá para cadastrar ou até regulamentar esse ofício, né, essa adequação, não só para cobrar daqueles que não se cadastraram, mas também para adequar aqueles que estavam pagando 5, 6 para pagar apenas uma. Né? Isso é uma preocupação a menos, mas mesmo assim, sempre quando forem solicitar o processo de alvará, que inclua também a publicidade, se vai ou não utilizar. E daí já pode ir orientando os contribuintes de vocês a respeito de anúncio indicativo, só pode um único. E nós estamos sendo bem rigorosos nesse ponto. A lei traz assim uma penalidade muito
é demais até, é muito pesada, né? A infração que é de R$ 10.000, e nós estamos tomando essa iniciativa não de puramente aplicar a lei, mas sim de instruir primeiramente todos os clientes de vocês que a gente está fazendo, com uma comunicação, dando um prazo de 30 dias para se regularizarem, para se adequarem à lei, e aqueles que não fazem, aí sim, a gente está autuando. Para que vocês saibam, nós atuamos em todo o bairro de Carianos. Nós lavramos apenas 6 autos de infração, depois da segunda vistoria, porque todos se adequaram, sendo que esses 6, após o auto de infração, eles se adequaram e solicitaram cancelamento. Então foi cancelado todos os autos em virtude de terem sido adequados. Então a nossa visão de fiscalização de serviço público é no sentido de informar e fazer a pessoa vir à legalidade, porque o alvará de licença, ela não se dá por pagamento de taxa, né? O alvará de licença se dá por cumprimento de normas, ou seja, que o estabelecimento onde as pessoas vão entrar, seja para fazer a sua alimentação, seja para fazer a sua compra, que esse alimento tenha o habite, que tenha a segurança necessária do bombeiro, que acolha o que prescreve o plano diretor, se pode ou não aquele tipo de comércio naquele local. Então, o nosso alvará de licença se dá pelo cumprimento de normas e não simplesmente pelo pagamento de uma taxa. A taxa que a gente cobra é a devida do serviço que é usado ou não, né? Se a pessoa não botar placa nenhuma, ela não vai pagar TLP. Se ela não usar horário especial, ela não vai pagar nada, a não ser pura e simplesmente aquela taxa de alvará ou de renovação, que é meramente pelo processo em si, de 20 e poucos reais. A legislação em si, ela cita no artigo 6 o que é anúncio. Ela separa o que é anúncio indicativo, publicitário e especial. As empresas, elas só podem fazer, a princípio, anúncio indicativo. E quando fala de anúncio, ela não diz que é placa, ou letreiro, ou totem. Aliás, a respeito de totem, tem em outras partes da legislação, ela traz que a altura do totem, ela vai verificando isso. Só que, nesse caso, quando a fachada do imóvel, essa placa que foi colocada, por exemplo, no total toda a extensão da fachada do prédio, e até ela tampa um pouco do telhado, né? E a gente sabe que o telhado, depois de muito tempo, fica feio, né? Então ela coloca justamente aquela placa muito mais para embelezar o próprio estabelecimento do que para fazer a sua publicidade. Só que ela acaba aproveitando o útil ao agradável e faz aquilo de uma forma geral. A gente tem percebido isso. Por que tem se permitido nesses casos, e apenas nesses casos? Porque aquela placa, a gente entende que ela vai fazer parte já da constituição do prédio, ou seja, da fachada do prédio. Nesses casos, a gente entende que o anúncio, como é determinado pela lei, ele pode ter 1,5 metro dentro desta placa. Ou seja, dentro... Sim. Agora, quando é fora ou tem um suporte próprio, aí sim, ela vai ter que ter o tamanho do exíguo. Sim.
a placa, né? Exatamente, se ela tem uma base própria. Se ela não está constituindo... Sim. Sim, porque ela também, o anúncio também pode ser colocado na fachada do prédio, né? Então, entendendo que essa placa constitui fachada do prédio, a gente está permitindo muito mais para que se embeleze o local ou até o próprio estabelecimento, né? Ou até crie-se uma marca, né? Colocando cores, porque hoje em dia, se pintar todo mundo de azul, a gente sabe o que lembra, né? Uma pessoa toda pintada de azul não precisa nem fazer propaganda, né? A gente já sabe qual é o produto que está anunciando. Então a gente deixou justamente nesse sentido. Não é para mais existir mais tempo, é difícil. Mas não vai ser de 80 dias. Vamos prolongar mais um pouco. De todas as formas, a gente está tentando, eu acho que os prefeitos sempre buscam uma maneira de acabar com essa questão do ex-ofício, né? O bom seria quando se fosse constituir uma empresa, se constituísse num estabelecimento que tivesse o habite e tivesse a segurança, né? Hoje nós estamos, já na época que eu entrei era 50%, hoje já estamos mais ou menos 70%. Então, quer dizer, se resolve um problema legal para se criar um caos social, né? Então, por essa questão, é que o entendimento da fiscalização tem que ser muito mais sensível a tentar resolver as coisas não puramente legais, mas sim com condição de dar segurança, né? De acatar o plano diretor, porque não se pode, num bairro estritamente residencial, se aceitar uma fábrica, né? Então, nesse sentido, sim. Nesse sentido, se o plano diretor for acatado, a gente tem que fechar o estabelecimento e ele migrar para outro. Não significa que está acabado para ele. Não, ele pode migrar para outro local. No outro local se pode... Sim, sim, o ponto de venda, na clientela, de 10, 15 anos, foi feito embora ele irregular. Mas é como ela diz ali, por exemplo, a universidade, né? Por que não legalizar na época? Por que dão chance para dizer... A própria universidade não tem... A própria universidade... Mas a própria universidade não tem alvará em função de que as obras lá feitas no início também não buscaram o seu habite. A regularização. Por isso a lei que favorece agora a regularização de todas essas edificações. Mas o caro de hoje, na época, seria muito mais. Se a prefeitura não tem, por que nós temos que ter?